Nunca desvies o olhar. É duro ver quem amas agastado pelo tempo, pelo trabalho, pela rotina. Ver aquilo que amamos transformar-se em dor, em frustração e em jaula. De repente parece que não existe memória do que fomos, do que sonhamos. De repente a depressão consome-nos, a vida escapa-nos, as palavras magoam. Olha-me nos olhos e esquece tudo isto. Canta e enche a rua como fazias. Espalha a tua paixão de ensino e muda esse mundo. Sê a pequena criança que com uma história de miséria e coragem enfrentou o mundo, mesmo que esse mundo fosse grotesco e confuso. A criança que se refugiou numa sala de aula como se nunca tivesse tido pátria nem paz. Canta e enche-me a alma como fazias. Espalha a tua paixão literária ainda que cobras e lagartos te tirem a vontade do mundo. Sê a pequena criança que bebia de todas as histórias, pois elas lhe ensinaram coragem. O nosso olhar nunca deve mudar. Não o desvies de mim, por favor. Eu sei que existem imensos gritos, imensas descargas e que entre ossos partidos e ossos queimados jogados ao vento acordar é difícil, mas felizmente somos nada. Somos almas e partículas e pó e uma amálgama de casos completamente aleatórios, logo não existe injustiça ou desgraça que levemos daqui para um lugar melhor. Tudo o que temos é olhar. Olhar para quem nos olha. E por mais pedras que atirem, nunca desviar dessa sintonia íntima. Estou arrepiado, pá. Estou arrepiado. Muito bom. Muito bom. E de facto tu lembras-me o Bukowski, pá. Bom timbre. Bom timbre. Sei lá, já me chamaram Lula, já me chamaram... Lula! Yeah. Eu perguntaria então no que é que estavas inspirado neste poema. Eu sei que esta pergunta é inovadora. Sim, eu provavelmente vou dar uma resposta inovadora também. Pronto, lá está, nessa perspectiva do projeto. E este até acabou por ser um poema atípico, porque foi de uma conversa com alguém mais próximo, que neste caso foi a minha mãe, que até podia nem revelar, mas acho que também não tem problema. E que diferenças é que isso coloca? Coloca a diferença, que se calhar até não é tão interessante naquela perspectiva que o Fábio focou muito, do tal despreendimento, porque é mais fácil desprender-me tendo uma conversa com um desconhecido e olhando para essa conversa, e então, do que ser com a tua própria mãe, não é? Então sinto que este poema, um pouco em contraste com os outros, obviamente carrega uma conversa mais longa. Carrega uma conversa que não poderei dizer que foi uma conversa de 3 horas no dia X. Então ele carrega uma conversa de uma vida inteira. E foi baseado numa conversa que tinha tido com ela na noite anterior e que depois, num diálogo comigo próprio, eu tentei manter-me fiel a coisas que não disse, ou coisas que ela não disse, ou imaginar o que ela disse, ou pegar em pequenas imagens, em pequenas características que nos outros poemas possivelmente são mais caóticas e mais visíveis, e que neste acaba se calhar por ser um pouco mais linear em relação aos outros, porque tem uma imagem mais polida, um arquétipo mais consistente. Epá, eu gosto de várias partes deste poema e nós já falámos de alguns sobre a importância do olhar na quarentena, mas eu acho que há uma parte que é: mas felizmente somos nada, somos almas e partículas em pó e uma amálgama. Este verso faz muito pensar no BoJack. Não sei se alguma vez
Viste o BoJack? Acho que sim, não me lembro. Vale a pena. Eu vou tentar não fazer spoilers, mas há uma cena muito boa num planetário do BoJack e que eles estão realmente a ouvir o discurso do planetário sobre as estrelas e ele fica feliz a dizer: vê, Sherilyn, nós não somos nada, portanto não há nada com que nos preocupar. Nós não somos mais que pó. Eu não vou estragar a cena porque é uma cena lindíssima, lindíssima. Mas é engraçado que, em termos de poesia, eu acho que se isto fosse expresso de outra forma, isto era extremamente aterrador. Saber que não somos nada. E realmente ver isto numa perspectiva poética dá-lhe um caráter esperançoso. É uma mentira, se calhar, mas essa é uma coisa que nós às vezes esquecemos, que existe sempre um lado bom, até mesmo na simplicidade daquilo que somos e do tão pouco que somos. É algo de belo, diria. Existe um contraste, um certo contraste harmônico, eu diria, com a frase, né, que acaba por marcar e fazer o nome que tu darias à poesia, que é não desvies o olhar. Porque me parece que, e aqui meio que metalinguagem, que ficou giro porque tu acabaste por dizer que o poema é um ponto, é um momento. E o que me parece que por detrás do não desvies o olhar é não saias desse momento, de uma certa forma. Felizmente somos nada, tudo é efêmero. Movimento aleatório de partículas, tudo vai acabar. Mas se apenas nós mantermos-nos nesse momento, se tu não desviares o olhar e ficares aqui comigo, vai correr tudo bem. Sim, porque às vezes dói, não é? Às vezes é complicado. E por acaso eu gosto muito de desconstruir os poemas. Há muita gente que me diz que não faças isso, porque se tens de explicar é porque o poema foi mal escrito. Mas eu tenho também muita mania de... discordo violentamente. Não, acho que não é uma questão... Acho que as duas perspectivas são justas. Mas eu especificamente coloco muitas mensagens escondidas. E há coisas que não são para entender. E por acaso nessa frase que o Eduardo apontou, há uma ironia grande. Porque quando digo, mas felizmente somos nada, posso revelar, na brincadeira, há uma alegoria a Fernando Pessoa aí, e eu estou a usá-la porque a minha mãe foi ela que me apresentou Fernandinho e tal. Fomos beber café juntos. Não. É íntimo da família. Sim, ela é apaixonada enquanto professora de português e tudo mais. E então eu acedi a uma emoção minha, quase de raiva, de entender que a minha mãe deixou, de certa forma, que as dores da vida, que as coisas que aconteceram, como a morte do meu pai e coisas assim, que magoassem de uma forma pesada. E claro que isso é humano, não é em relação a isso que eu tenho raiva. A raiva é de perceber que todo esse conhecimento que foi ela que me partilhou até, e que me deu a curiosidade e a paixão por descobrir, parece que deixou de existir nela, porque a dor é tão grande. E daí lá está essa questão de nunca desvies o olhar. Então essa frase, eu dei espaço, porque acredito nisto, acredito que a raiva também tem de existir. Nós temos de dar espaço às coisas de acontecerem. Claro. Podemos já lidar com elas com um tempo calmo e diferente. Então ali é uma pequena voz de mim que quase está a dizer à minha mãe, tipo, lembras do Fernando Pessoa que me contavas? Não era ele que dizia que somos nada e que é bom ser nada e tenho a mim todos os sonhos do mundo. Então há uma apropriação de uma frase que o Fernando Pessoa talvez diria, Sim. que não sei se a minha mãe entendeu ou não entendeu, mas que eu quando escrevi coloca já essa intenção. Então, mesmo a frase que está antes, o parágrafo que está depois, não tem nada a ver, porque eu sei que são imensos gritos e tal, e depois a seguir começo numa descrição científica, porque é a ironizar isso. Eu de repente digo, mas felizmente somos nada. Quase como lembras daquilo que tu me dizias, que agora não estás a cumprir. E que por outro lado depois continuo na desconstrução, mas
Mas não somos. Somos pó, somos nada. Que é isso que o Eduardo colocou, que eu aí já entro quase para lhe dizer, vê este filme. Que é um filme que é o Lucky, com o Harry Dean Stanton, que por acaso foi o filme que ele fez antes de morrer e não chegou a ver o filme e etc. E é um filme que tem uma expressão muito curiosa, que é uma expressão que significa somos nada, que é um gats. Um gato, estou a aprender muita coisa hoje. Que eu por acaso não sei, eu lembro de já ter procurado, eu não sei especificamente se isso é de uma língua ou qualquer específica ou se é uma expressão que foi criada, entre aspas, para a personagem do filme. Mas ele dizia gats. Ele dizia isso, é tipo um gats, é tipo, não és nada, não somos nada. Era uma personagem revoltada. E esse filme é um filme que fala muito sobre isso, sobre a procura da paz de um ateísta perante a morte. Alguém que se apercebe que de repente, se calhar o seu tempo acabou e que foi ateísta a vida toda e que de repente tenho de comprar um bilhete qualquer, tenho de perceber para onde é que isto vai, porque nunca pensei nisto. E então estou a jogar essas coisas todas, percebes? O Felizmente Somos Nada, invocar o Fernando Pessoa e de repente vem-me. Mas o oposto será o Ungatz, porque o Fernando Pessoa lá está, procurava explicar isso, procurava o Quinto Império, era se calhar o oposto do ateísta que o Harry Dean Stanton no filme Lucky representa. É um ateísta que trabalha a vida toda a pensar naquilo, que cria o próprio Deus, dele próprio, talvez, sendo assim presunçoso a dizer isto. E então há esse contraste. Então sou eu quase a criança irritada a dizer, mãe, mas estes dois paralelos, estes dois paradoxos, onde é que tu te perdeste no meio disto? E no fundo eu gosto também de explorar isto e de expor no fundo destas coisas que levaram a escrever, porque isto mostra, aquilo que tu disseste ainda agora, mostra a incompletude de um poeta, de um poema, de uma frase. Todas as coisas que estavam, e que muitas eu sei que não passaram, são só curiosidades que eu estou a contar. Mas é engraçado, porque mesmo sem o subtexto, eu não, porque eu se calhar tenho a tendência para abstrair-me demasiado, então imaginei 1 milhão de cenas. Mas o Dudu fez um grandíssimo spot on. Ele leu e ele disse, isso é familiar, diria que é a mãe. Tipo, é um bocado de magia também. Sim, é um bocado de magia, não é só a interpretação, não. Eu acho que ele também deve ter por aí uma bola de cristal. Sim, há sensibilidades, percebes? Há sensibilidades diferentes. E ele se calhar acedeu aí a uma leitura. É Wittgenstein, eu acho que o contexto é-me demasiado familiar. E então as palavras, como foram expostas, tocaram-me facilmente. Sim. Acho que facilmente cheguei lá. Eu não diria que sou sensível, porque... Não, eu sou homem, ok? Não sou sensível. Sim. Claro. Mas estava a falar de uma sensibilidade que é diferente. Ou seja, cada pessoa terá sensibilidade a pormenores que outra não tem. E tu, se calhar, por alguma razão, neste caso, tiveste. Ou se calhar até terias nos outros, se calhar não. Às vezes é um bocado esse lugar do aleatório também. Sim, mas Ou consideras-te um analogista profundo de poesia? É um especialista. Mais ou menos. Okay. Não aprovo nem desaprovo. Não digo que sim nem que não. Aceito. Mas eu acho que a forma como o poema já está escrito dá-me sempre um sentimento de não percas a esperança. Tens que ver sempre o melhor daqui. E não te perdas de ti próprio também. Exatamente. E eu acho que isso é um discurso que eu esperaria de família. Sim, que é mais próximo. E depois ainda por cima... Exatamente. E porque é aquele amor do amor materno, condicional, incondicional, desculpa. E depois ainda por cima dizer aquele discurso de estar constantemente a ver a pessoa a perder-se todos os dias, a ver o cotidiano dessa dela. omnipresença que é transportada no poema. E pronto, e que realmente representa bem a vida atual de estar em confinamento. E que eu senti isso quando vi a minha própria família todos os dias e finalmente estava a saber o que era o cotidiano deles. Não estava cada um para o seu lado, estavam todos no mesmo sítio e eu podia ver o desgaste que era para cada um. We don't read and write poetry because it's cute. We read and write poetry because we are members of the human race. And the human race is filled with